A gente traz muitos vídeos sobre os novos portáteis e tudo que é lançamento, mas a gente tem que ter um olhar especial para a velha guarda dos portáteis. Sim, a gente está falando de 2022, 2023 até 2021 para cá. O que a gente consegue garimpar de bom ainda em 2026 e que vale a pena? Esse vídeo é para ajudar você que quer fazer sua compra de portátil, mas não quer entrar ali no mais hype, no mais alto, no mais caro. Quer entrar ali no que seja uma compra justa e atenda às suas necessidades. Então senta aí e se prepara que lá vem um vídeo bom. Bora! Há não muito tempo atrás a gente só ouvia falar de Steam Deck, onde você piscava tinha Steam Deck, Reddit, a gente tinha no YouTube, em tudo quanto é lugar, era esse cara que era falado, era o mais aconselhado. Mas as opções surgiram agora em muitas quantidades, a gente agora tem até uma dúvida do que comprar, né? E quando a gente pensa em olhar para os novos, é uma coisa que talvez não ajude muito para quem quer entrar, principalmente com essa loucura de preços. E já adianto para vocês, parte desse vídeo é uma indicação para que você faça sua escolha, talvez num aporte mais seguro esse ano, uma coisa mais antiga, que você consiga poupar seu dinheiro, do que talvez esperar pagar caro no que já era, vamos dizer assim, caro, ficar mais caro ainda, ou então aguardar novidades desse ano, lançamento desse ano com os preços mais exorbitantes ainda. Então talvez um olhar mais clínico ali, porque a gente já tem de velha guarda, seja mais interessante para o seu bolso, seja mais interessante para a sua saúde financeira e ainda vai te atender, você vai jogar bem. O que a gente está falando ali dessa categoria de velha guarda, né? A gente já pode chamar de velha guarda o Steam Deck LCD, o Steam Deck OLED, o ROG Ally original, Legion Go 1, são aquelas máquinas que saíram, vamos dizer assim, na primeira leva de portáteis, né? Então a gente tem ali muita coisa boa, mas não quero só focar neles, eu quero inclusive colocar aqui o Nintendo Switch 2, que ele não é uma velha guarda, né, porque ele é um produto novo, mas ele acaba ali ficando se encaixando nas margens de preço e talvez seja uma peça que seja fundamental para que você tenha sua jogatina. Aí eu vou encaixar ele de acordo com o que a gente está pensando aqui, com o meu raciocínio, e aí você vê se faz parte para o seu raciocínio, se bate, se a ideia chega a um denominador comum. Então já estamos devidamente apresentados, vamos falar um pouco mais do que a gente tem de cenário de preço. Quando a gente vai olhar preço de usados, principalmente, porque essas máquinas hoje em dia são mais difíceis de encontrar, para não dizer que são difíceis, quase impossíveis de encontrar novas seladas, né? A não ser que seja na mão de terceiros ou lojas que ainda tenham em estoque, você vai consultar o mercado de usados, e aí a gente tem uma flutuação de 3.000, 3.500, 5.000, 6.000, 7.000, enfim. A gente tem uma flutuação em reais muito grande. Já na Europa, aqui em Portugal, por exemplo, a gente tem uma flutuação um pouco mais, vamos dizer, justas, né? Você consegue encontrar ali ROG Ally original Z1 normal a 200 euros, você consegue encontrar ROG Ally Z1 Extreme a 300, você consegue encontrar Legion Go a 350, a 400 euros. Então você tem uma flutuação de preço ali mais interessante, pensando no mercado de usados, né? Quando a gente passa de oportunidade para achar algo novo, talvez o mais próximo que você vai achar novo, em alguma loja ou outra, seja o ROG Ally X, né, que é a versão que saiu ali de intermédio, saiu o ROG Ally original e o ROG Ally X. Essa versão é uma ótima escolha ainda assim para esse ano. Eu quero começar por ele porque ele é o mais forte, vamos dizer assim, dessa gama que a gente citou nesse vídeo. Porque ele traz uma bateria muito decente, ele traz potencial, desempenho, sabe que é o Z1 Extreme, roda bem, 24 GB de RAM, começam a ficar ali minimamente o primeiro patamar que a gente tem que ter, né? Se você for escolher entre 16 e 24, se o preço não for extremamente diferente, talvez o 24 GB de RAM te atenda muito mais fácil, muito melhor, né? E aí, baseado nisso, a gente tem aqui duas questões para levantar. A primeira delas: você vai procurar um ROG Ally novo, você vai pagar caríssimo. Talvez o melhor investimento seja comprar um usado. Mas um usado também não está no preço muito legal, porque eu pude checar em torno de 5.000, 6.000, 4 e pouco ali com alguma sorte. O ideal que eu acho aí que você poderia pagar nesse portátil é algo em torno de 4.500 a 4.800, tá? Eu sei que isso pode não ser a realidade de muitos locais no mundo aí, no Brasil, no Portugal ou Estados Unidos. Você vai encontrar ele numa margem ali, arredondando para real, na casa dos 5, 6 mil mais facilmente, mas com uma negociação eu acho que é uma boa compra ainda para esse ano, porque acima disso você já entra no território que a gente chama de novos, né, do que é novidade, e aí você tem um poder de barganha um pouco mais amplo, porque você tem outras escolhas para fazer, né? E aí você tem também possibilidades diferenciadas, mas você vai gastar mais dinheiro certamente. Mesmo que a gente fale do Legion Go S, que é o de base de entrada, você vai gastar mais dinheiro com certeza, porque ele vai custar minimamente na mão de um importador 7.000, 7.500, 8 talvez, por aí vai.
E sendo assim, você tem uma compra ali mais ajustada, porque eu acho que vai ser legal ainda de 4.800, 4.500 a 4.800. Se você pagar ali até 5, dependendo da condição do aparelho, pode ser que ainda vale a pena. Mas vale a gente ressaltar aqui que você tem uma opção logo abaixo dele, que é o ROG Ally original, que aí você vai encontrar por 3.500, 3.800, 4.000 ali no meio. No meio disso também a gente tem o Legion Go original, que sai na casa dos 4.500 a 5.000. Por isso que eu digo que ainda assim o ROG Ally X, talvez com uma negociação, dinheiro em mãos, você consiga oportunidades melhores. Mas essas máquinas de fato, essas três citadas, conseguem segurar basicamente tudo que a gente tem hoje em dia de jogos lançados, né? A gente não sabe o que vai rolar para futuro em nível técnico da coisa, em nível competitivo da coisa ali, né? No sentido de até quando essas máquinas vão dar conta, né, disso tudo. Mas basicamente com tudo que a gente tem ali e ferramentas que a gente tem, eu consigo te dizer que a gente vai conseguir segurar bem esse mercado tranquilamente com o Z1 Extreme, com as máquinas que a gente tem. Porque a gente tem uma FMF nessas três máquinas, você já está numa categoria de máquinas que tem recursos da AMD. O FMF é o gerador de quadros da AMD nativo, então ele consegue te dar uma sobrevida melhor ali em alguns jogos que você consiga setar em 30 FPS, tá? Você tem o próprio patinho, né, o Lossless Scaling, que pega aí qualquer handheld o Windows. Você tem também ali recursos de atualizações ainda presentes, as marcas continuam atualizando esses produtos, e fora que eles acabam tendo a otimização mais ajustada. Esses três principalmente já estão bem avançados no mercado, né? Você tem o ROG Ally X, que é o mais recente dos três, você tem o Legion Go 1, que é o do meio, você tem o mais velho de todos, que é o ROG Ally original. A versão Z1 normal, depende muito do que você for jogar, mas a Extreme é que mais vale a pena. A única coisa que é limitante para muita gente, se você não sabe, é a bateria. A bateria desse cara é muito curta, você vai ter ali 1h20, 1h05, entre 1h05 e 1h20, dependendo do jogo que você for jogar em potência máxima. Mas acredito que em questão de desenvolvimento e ali no platô, essas máquinas já estão nesse platô, não estão ainda na fase de queda, tá? Que é onde elas fiquem, como eu falei, impraticáveis. E ainda assim você tem uma margem muito grande de utilização se você for jogar um catálogo de jogos mais antigos. Se você não for aquele cara tão hardcore para jogar os lançamentos, os AAAs e as coisas que eu quero ver ali brilhando já assim que lançam, né? Se você for um cara que tem um catálogo ali de 7, 8 anos para trás, você com certeza vai conseguir atender com essas máquinas. Se você quer uma máquina mais a prova de futuro, aí a gente já entra num território, como eu falei para vocês, ali do Legion Go S, Z1 Extreme, Agostinho AS, aí já entra num território que o preço já salta. Já o Steam Deck OLED e o LCD, a gente tem dois temas bastante peculiares. Por quê? Eles são máquinas que no papel não rodam bem, são máquinas que no papel não se saem bem, mas ainda assim, com todos os méritos da Valve, atualizações e a comunidade, essas máquinas respondem muito bem à altura até hoje em dia. O LCD talvez sofra um pouco mais, porque é mais defasado, mas o recap ali, que foi o Steam Deck OLED, ele ainda consegue praticamente rodar basicamente tudo que você tem hoje em dia, talvez não da forma mais bonita, talvez não da forma mais fluida, mas ele te garante uma jogatina digna e uma jogatina muito honesta. Para completar, tem tela OLED e uma bateria melhorada, mesmo com uma tela OLED que em certos determinados cenários ali, né, com mais iluminação clara, essas coisas todas gastam muito mais, né, a bateria, mas ele consegue segurar tranquilamente ali 2 horas ou 2 horas e meia sem se preocupar com esse tipo de problema. A gente sabe que o LCD, talvez, como eu falei, que seja uma oportunidade que, se você conseguisse encontrar ela por 2.000, 2.500, isso fosse uma indicação ainda saudável, porque você não é que não gastaria muito, 2.000 é muito dinheiro, mas você teria uma margem boa, $250, 250 euros, 200 euros, você conseguiria ter, dependendo do catálogo que você joga, ser bem atendido pelo LCD. Se fossem jogos assim de 5, 6, 7 anos para trás, alguns outros novos ainda assim ainda roda bem, porque o Steam OS ele faz muito bem para a máquina. Se você roda com Windows, for jogos competitivos, aí você tem que avaliar caso a caso. Recomendaria botar o nome do jogo mais Steam Deck na pesquisa do próprio YouTube, você vai achar se roda bem o seu jogo ou não. Aqui a gente tem alguns vídeos no canal também, se quiser, fica à vontade para olhar as nossas playlists. Mas eu acho que essas duas são bem peculiares por conta disso. Em um extremo você tem um produto que tende a ser mais barato, já deixou de ser aquele portátil de entrada, né? Que a gente entrava e tinha certeza que ia ser legal minimamente, porque 2026 a gente tem que fazer uma análise ainda mais, esperar um pouco mais para ver o que a gente vai ver, por exemplo, nessa máquina. Com certeza agora nesse novo Resident Requiem, sei lá, né, o 9, a gente vai ter ali, por exemplo, um teste de fogo para essa máquina. Sabe que os Residents eles tendem a rodar muito bem nos decks, tá? Mesmo com toda aquela beleza e as novidades do jogo, eles tendem a ser bem otimizados. E isso é um ponto que a gente fala, as otimizações que a Valve faz para os seus produtos, né, suas configurações ali, elas pensam bem nesses usuários que têm o orçamento mais limitado. Então fazem os jogos rodar em máquinas que aparentemente seriam bem dificultosas e bem difíceis ali, né, de aceitar rodar esse jogo.
Mas nem tudo são flores, como a gente sempre fala. Aqui a gente tem algumas coisas a pontuar, problemas específicos de cada uma dessas máquinas, tá? Acredito que a maioria delas ali fogem do fator preço, exceto o ROG Ally X. Esse para mim é um dos principais, que ele ainda tem preço, vamos dizer assim, com muitas aspas, preço de gente grande, né? Preço tipo console que está no hype, que está no alto. Porque ele não é uma máquina ruim, ele é uma máquina que as pessoas vendem, mas vendem com aquele dó, porque não querem dar um salto para um ROG Xbox Ally X, ou não querem dar um salto para um Legion Go, e não vem tanto interesse em migrar para um Legion Go S. Então ela é uma máquina que as pessoas que têm seguram, e os que querem vender não querem perder tanto, porque é uma máquina que sabe que ainda corresponde bem à altura. Já o nosso Legion Go 1, a gente tem ali um fator bem preocupante, que é aquilo que eu sempre digo para vocês. Ele, quando chega a 20% de bateria, se você estiver usando o seu carregador original de 65 watts, ele não dá conta de carregar a bateria e te manter o desempenho. Então esse problema persiste até hoje. O que acontece? Uma tela de 8.8 é difícil de alimentar aquilo, dá performance e ainda assim carregar a bateria. Aconselhadamente, se você for pegar essa máquina, olhe por um carregador de 100 watts, vai te ajudar a manter mais saudável a sua jogatina, sem que você passe raiva em momentos decididos. Eu já tive jogos ali, se eu não me engano, foi Palworld, foi a última experiência que eu tive com raiva disso, porque eu tava jogando, tava numa boss, uma coisa assim do tipo, e ele começou a travar muito. Eu esqueci que eu tava na bateria, esqueci que eu tava perto do final, chegou em 19 ou 20%, ele começou a chorar. E por sorte eu consegui ainda sobreviver, procurei um carregador de 100, coloquei, e aí peraí, para nunca mais isso, e aquilo aí ficou marcado no coração. Já o Steam Deck LCD e o OLED entra naqueles fatores que eu falei para você. Principalmente aqui o Deck OLED tem uma coisa a pontuar, ele pode ter um preço um pouco salgado, você pode achar um mega negócio dele por 3.500, 4.000, mas talvez você encontre muitos dele a 4.500, 4.800, 5.000, e aí essa seja a faixa de preço que você vai achar. É aquilo que eu digo, por 5.000 eu investiria, eu tentaria fazer um lance de preço numa máquina, num ROG Ally X, porque acho que é mais a prova de futuro de todos esses que a gente está falando. E o LCD tem aquela questão de ter um desempenho não tão arrojado para muita coisa de hoje em dia. Se você espera beleza gráfica, se você espera fluidez ao extremo, talvez esse não seja a melhor escolha para você. Mas de fato esse vídeo tem como objetivo trazer para vocês a luz sobre uma solução que seja prática para curto tempo, tá? O que eu digo curto tempo? Talvez esse ano, talvez metade do ano que vem, um ano e meio aí, e você não fique sem jogar, você tem a disponibilidade ali de ter uma jogatina muito boa. Vale também para quem já tem um PC poderoso ou joga muito num console que é só ter uma máquina secundária. Essas máquinas acabam englobando muito bem. E a cereja do bolo que eu falei para vocês é o Nintendo Switch 2. O Nintendo Switch 2 ele não passa a ser uma super escolha, tá? Mas ele fica ali na faixa dos 4 a 5 mil, mais ou menos, né? Dependendo do que você achar e os preços, mas 4 a 5 mil você consegue achar ele novo. E ele já traz um catálogo de tudo que a gente tinha no Nintendo Switch original, alguns jogos de Nintendo Switch 2, alguns que vão lançar ainda. Mas se você é aquele cara que não sabe sair do seu console, não sabe o que vai passar ali parte de computador, vai sair do seu PC, não quer passar ali para aquelas configurações, quero ter uma experiência de ligar e jogar, talvez esse cara seja o mais indicado para você. Entra já numa seara de preço mais alto? Entra, mas não foge muito ali do nosso maior de todos, que é o ROG Ally X. Então se você é um cara que cogita o ROG Ally X, mas não quer ter aquela experiência de PC, de ficar configurando, isso vai funcionar, isso não vai funcionar, isso é bom, isso não é bom, que é só pegar e jogar, ter uma experiência de bateria um pouquinho também alongada com aquela função Sleep muito boa do Nintendo Switch 2, porém não tem aquela bateria tão longa quanto no 1, talvez o Switch 2 seja uma oportunidade para você. Vale você salientar aqui, como o calcanhar de Aquiles deles para mim, é a questão mesmo da biblioteca, você não ter uma biblioteca tão ampla, e mesmo agora que a gente está recebendo títulos novos, são títulos já antigos, né, para muitas outras plataformas. A questão ali de você ter um novo Pokémon é interessante, você ter o novo Donkey Kong é legal, mas se você quiser jogar ali um Cyberpunk, se você já tiver um Cyberpunk comprado no seu PC ou no seu PlayStation, você vai ter que pagar ali mais, aqui 70 euros, mais 300, 400 reais aí no Brasil. Então assim, tem que colocar esse fator na ponta do lápis para saber se vale a pena. Bom, o mais importante é você estar ciente de uma coisa. Esse ano, como eu já falei em alguns outros vídeos, vai ser um ano bastante complexo. Então, você comprar agora pode ser que você pegue uma oportunidade de pessoas que estão querendo investir no produto mais caro e ficar sossegado. Ou seja, pode ter muita oportunidade de mercado boa. E também pode ser ao contrário, pode ser que aquelas pessoas estão vendo assim, opa, essa oportunidade de eu encarecer meu produto, porque
ou tem pouco, ou porque as coisas ficaram mais caras. Mas isso também abre porta para você achar aquelas pessoas que não ligam para isso deixando um preço mais barato. Mas tome cuidado. Esse vídeo é mais para um alerta para você tomar cuidado. E se você quer entrar nesse mundo de portáteis, talvez esse seja uma hora entrar por esse meio de caminho ali da velha guarda do que entrar já de cara no Legion Go S, a não ser que você consiga preço muito bom, a não ser que você viaje, tenha condições melhoradas do que as básicas, né? Isso vale para usados, isso vale para novos. Bom, meus amigos, espero que esse vídeo ajude vocês na sua decisão de compra, saber o que comprar, quando comprar, é muito importante, e que alimente sua jogatina de uma forma bem satisfatória e possa ajudar também na sua escolha. Eu fico por aqui, vocês já sabem, não esqueçam de se inscrever, dar a moral aqui no canal, a gente conta com vocês para chegar aí a 50 mil, que é o nosso alvo para esse ano, e com a sua ajuda isso fica muito rápido, pessoal, a gente tá chegando já em 36, rapidinho a gente chega a 50. Vira membro da casa também para dar força aqui e continuar mantendo esse sonho vivo. Eu trabalho full time pro YouTube, então eu trago para vocês tudo, notícias frescas, qualidade, isso tudo com o grupo de membros ajuda a gente a manter tudo mais saudável financeiramente. Muito obrigado por quem já faz parte do nosso grupo. Quem quiser entrar, tá o botão aqui embaixo, fica à vontade. Eu vou ficando por aqui, vocês já sabem, Gordutech is out!